Somente entesourando a palavra de Deus em nossa mente é que aprenderemos a viver de modo sábio e justo em nosso relacionamento com Deus. Podemos vencer o pecado tendo os mandamentos de Deus em nosso coração. Nós só iremos vencer as fraquezas da nossa carne, nós só iremos vencer a esse pecado quando nós temer e ficar diante de Deus. Não tem como, irmãos, nós buscar a sabedoria de Deus se nós não se aproximar de Deus. Muitas pessoas lá fora que não têm entendimento falam: ah, não, mas eu tenho sabedoria. Será mesmo que tem sabedoria? Porque um ser humano que não busca a Deus, que ele não teme ao Senhor, não obedece, não se desvia do mal, como é que ele vai ter sabedoria? Porque a sabedoria é o próprio Deus. Se nós buscar verdadeiramente a sabedoria, nós seremos sábios. Nós seremos homens e mulheres, aonde nós pisar a planta dos nossos pés, nós iremos fazer a diferença. E muitas vezes nós pensamos que a sabedoria é só para o esposo, para a esposa, não é assim? Mas a sabedoria é para todos, é para vocês jovens que estão aqui no culto, é para vocês que ainda têm um futuro brilhante diante de Deus. Muitas vezes a gente não entendemos, mas fala: não, é tão jovem, ainda tem uma vida pela frente. Mas jovem, você também precisa buscar a sabedoria que vem de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele luta não só comigo, com o meu esposo, ou com o pastor e a sua esposa, mas também ele luta com os nossos jovens. E se o nosso jovem de hoje não tiver sabedoria para lidar, eles não vamos conseguir, né, vencer ao pecado. Nós estamos aí vivendo, irmãos, dias difíceis, aonde quantos e quantos têm se perdido neste mundo, aonde muitos têm se entregado à vaidade deste mundo, às más companhias. Nós estamos hoje, nós que somos pais, nós temos nossos filhos, nós sabemos que nem todos ali que convivem com eles na escola são os cristãos, não servem a Deus. E por isso nós temos que pedir Deus sabedoria para a nossa vida, para que nós também possamos ensinar os nossos filhos a como lidar lá fora, porque eles não estão sobre os nossos olhos. Quando eles saem de casa para a escola, está sobre os olhos de Deus. Então é sobre os olhos de Deus que os nossos filhos hoje têm que entender que eles devem dar um bom testemunho e ter sabedoria. É desprezar o seu colega da escola? Não. É você ter sabedoria para quando você andar com ele, você ter a oportunidade de falar do amor do Senhor para aquela vida. Hoje, irmão, a influência hoje no celular tem tomado o tempo de muitos e tem tomado até mesmo a sabedoria, porque as pessoas hoje querem buscar somente o conhecimento da tecnologia, não quer mais buscar a palavra do Senhor, não quer mais buscar a ler a palavra do Senhor, porque é essa palavra que vai nos dar sabedoria. E se você for ler em Provérbios, então ele nos ensina a como andar como verdadeiros cristãos, a se desviar do mal. Vem falando sobre a vaidade, tudo é vaidade. Se nós não tomar cuidado, irmão, nós se entregamos à vaidade. Aí entra aquele não tem nada a ver. Ah, mas isso não tem nada a ver, tem tomado conta da nossa vida e nós temos perdido a comunhão com o Senhor. Então por isso, irmão, nós temos que ter temor diante da palavra do Senhor. E aqui em Provérbios capítulo 2, no versículo 3, vem dizendo: se clamares por entendimento. Aí vem dizendo aqui: o crente deve orar a respeito do trecho bíblico que está lendo. Está vendo, irmãos? É só lendo a palavra do Senhor que nós vamos ter entendimento. Ah, mas como eu posso ter sabedoria? Você vai ter sabedoria se você buscar conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento, irmão, não vem só de ler a palavra, é você orar, é você buscar a presença do Senhor, é para que o Espírito Santo venha falar com você aquilo que está errado. Aleluia. É aquilo que você não pode fazer. O Espírito Santo de Deus, irmão, está à procura de verdadeiros adoradores.
Porque não tem coisa mais linda, irmão, é você conviver no meio do ímpio. Não fazer o que os ímpios estão fazendo. Não é isso que eu estou querendo dizer. É você, porque você tem alguém da sua família que é ímpio, não serve ao Senhor, ainda não aceitou Jesus e só você de crente. Então você tem que ter sabedoria para você lidar com este alguém da sua família. Eu lembro, irmão, do meu início da minha caminhada, quando eu aceitei Jesus, ali tinha 2 desviados, os outros não serviam ao Senhor, e era somente eu caminhando na presença do Senhor. Então ali eu tinha que ter sabedoria. Muitas vezes, né, a minha mãe virava para mim: eu dou 2 meses para você ir para a igreja, e o inimigo ali muitas vezes soprava no meu ouvido: não debate com ela, fala umas coisas. E você ter sabedoria, muitas vezes eu chorava. Aí minha outra falava: nossa, eu não curtia você na igreja, e muitas vezes, irmão, me calava. Isso se chama sabedoria. Muitas vezes eu calava e conversava com Deus no meu quarto. Falei: meu Deus, mas a luta está tão grande, Senhor. Por que os meus, até os meus da minha casa não quer ver eu na sua presença? E é isso que o inimigo, irmão, ele quer lutar com nossas vidas nesses últimos dias, que nós perdemos a sabedoria que vem de Deus. Porque quando você perde a sabedoria, você dá legalidade para o adversário entrar e destruir. Porque muitas vezes Deus quer que você seja luz na sua casa, seja luz no seu trabalho, seja luz na escola. E muitas vezes o inimigo, tem zombado de nós. Muitas vezes o inimigo tem nos afrontado. Cabe a nós debater, não, irmãos. Muitas vezes é preciso nos calar. Quantas mulheres, quantos homens de Deus ganhou alguém da sua família em silêncio? Eu sou prova viva disso, irmãos. Eu nunca debatei com nenhum parente meu para ir para a igreja. Eu nunca nem falei bravo com eles, eles iam para o inferno, eles tinham que ir para a igreja, não. Muitas vezes eu falei: eu estou buscando por mim, porque eu preciso do Senhor. E que essa mesma graça que eu busco, que um dia vocês vão encontrar Jesus, a qual eu encontrei, que mudou a minha vida. E hoje, para a glória do Senhor, irmão, minha família está na presença do Senhor. Esses últimos dias eu passei uma luta grande com a minha irmã que desviou, mas graças a Deus está na presença do Senhor. E é tão interessante, irmão, como ter esse testemunho. A minha irmã, todos os dias eu conversava com ela. Olha só para você ver a sabedoria e como Deus age na sabedoria. Eu todos os dias tinha o costume de conversar com minha irmã. Temos uns dias que eu fiquei, né, sem conversar com ela, e sempre ligava, ela me rejeitava. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E Deus falava comigo: não, na hora certa você vai entender o porquê ela não quer falar com você. E chegou alguém uma certa vez, passou meses e meses eu pedindo oração, clamando, buscando, fiz propósito de oração. Todos os dias ela me ligou chorando. Falou: que você tem algo para falar para mim? E eu só virei, né, ali no telefone conversando com ela. Falei: tenho sim. Jesus, ele te ama e está de braços abertos para que você venha voltar para a presença dele. E ela começou a chorar. E eu falei assim: eu já sabia porque você não estava me atendendo. Eu já sabia por causa disso, porque você estava afastada e não queria ouvir de Jesus. E ela falou: é verdade. Ela confessou com a boca dela: irmão, você não atendia a sua ligação, porque todas as vezes que você falava comigo, você só falava de Jesus e eu não queria ouvir. Irmãos, isso é triste. Mas graças a Deus, a minha oração, irmãos, era sempre: Senhor, abre os olhos espirituais da minha irmã, tira essa escama. Porque, irmão, eu chego num desespero tão grande. Até comecei para você em banheiro. Eu chego num desespero tão grande, eu tenho vontade de arrancar, né, arrumar minhas malas e ir lá para me tentar ajudar ela. Tá aqui meu esposo de prova. Eu falei: meu Deus, eu preciso ir lá, eu preciso falar de Jesus. E Deus falou comigo: irmão, não vai adiantar você sair daqui para ir lá falar de Jesus se ela não abrir o coração. Irmãos, é muito forte. Se eu saísse daqui para ir lá tentar aconselhar ela, eu ia passar uma luta tremenda, porque ela estava com o coração endurecido. Mas a oração que eu fiz, irmão, Deus agiu lá. Aleluia. E nunca, irmão, debatei com ela, nunca falei, né, coisas pesadas, porque ela estava afastada. E ela sempre falou comigo assim: Cristiano, eu sempre gosto de conversar com você, você nunca me rejeitou, você nunca me desprezou, mesmo eu afastada do Senhor. Isso, irmão, é maravilhoso, é sabedoria que vem de Deus. Então, muitas vezes, Deus ele está falando comigo e com você. Muitas vezes, dentro da nossa casa, é preciso nós silenciar para Deus trabalhar. Muitas vezes, você que trabalha, muitas vezes é lá no seu trabalho, você vai ter que silenciar para que Deus ele trabalhe. É no silêncio, irmão. E muitas vezes as pessoas falam: mas fulano é covarde. Eu sempre ensino a minha filha, irmão, a fugir da aparência do mal. Tem briga, tem algo, foge. Você não é covarde, foge da aparência do mal. Porque isso é sabedoria e temor que você tem no Senhor. Aleluia. Porque quem me justifica, quem te justifica é o Senhor. Então não é preciso nós, irmão, como servos do Senhor,
se deixar se corromper com as coisas deste mundo, porque o inimigo está aí, ele não está brincando. Aleluia. E aqui, né, no versículo 10, aonde diz: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, somente à medida que a sabedoria de Deus entra em nosso coração e nos motiva com desejos e pensamentos interiores, e que produzirá vida e poder. Para isso é necessário que o Espírito de verdade opere em nossa alma. Aleluia, com sabedoria, irmão, que o Espírito Santo da verdade vai operar na nossa vida. E está lá em João, capítulo 16, vamos estar lendo João. Aleluia. Aleluia, João, capítulo 16. Aleluia. E o versículo 13 e 14 que diz assim: olha só para você ver o Espírito Santo da verdade. Enquanto vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, ele sempre vai agir em verdade na nossa vida. Por isso que eu falo: quem me justifica, quem te justifica é Deus. É quando você cala, que o Espírito Santo, né, ele opera em você. E muitas vezes a gente ensina a agir em momentos que muitas vezes nós pensamos que nós não iremos conseguir. Muitas vezes nós passamos luta em casa, nós falamos: Senhor, mas por que eu suportei tanto isso? Eu tinha tanto para falar para alguém, quando as pessoas nos afrontam, quando a luta é grande. Mas muitas vezes, irmão, é no silêncio. E é no silêncio que muitas vezes a verdade de Deus, a sabedoria vai agir por nós. Está aqui, né, meu esposo, irmão, ela já passou tantas lutas, tantas dificuldades. Eu não estou aqui para pregar minha vida, mas muitas lutas, muitas humilhações que eu e meu esposo, a minha filha já passou. Nós só vencemos, irmão, foi no calado. E foi Deus que agiu por nós. E o Espírito Santo da verdade, né, mostrou para aquelas pessoas que nós não éramos o que eles pensavam, o que falavam de nós. Irmãos, você servir a Deus com alegria e você ouvir de uma pessoa falar: eu vou dar na cara dela, e você como cristão não poder fazer nada, irmãos. E ali o meu eu muitas vezes fala: Senhor, se eu fosse do mundo, eu ia debater, eu ia fazer isso dentro de mim, porque todos nós, irmãos, tem o eu dentro de nós. Por isso nós temos que tomar cuidado e ter sabedoria. Porque o dia que eu ouvi isso de uma mulher que ela queria dar em mim, ou na minha cara, mas me subiu uma ira tão grande dentro de mim. Meu esposo não estava na hora, e eu comecei a chorar. Falei: meu Deus, como é que eu vou aguentar essa humilhação? Se fosse um tempo atrás, nós ia resolver o problema. Mas o Espírito Santo de Deus, a verdade, o Espírito Santo que habitava em mim, falou: não faça. Vai para dentro do seu quarto, vai orar, vai buscar, porque eu vou agir por você. Irmãos, em poucos dias, irmão, Deus ele agiu por mim. Não precisou fazer nada, não precisou debater. Deus mostrou para aquela pessoa que eu não era o que ela falava, o que ela pensava. Irmão, Deus ele é lindo. Deus ele trabalha a favor daqueles que temem e confiam nele. A confiança, irmãos, daquele que confia em Deus é tão tremenda que o mundo pode pensar que nós não temos um advogado, mas nós temos sim, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso advogado fiel e julga a nossa causa. Deus não tem culpado, irmãos, por inocente. Deus não tem culpado por inocente. Deus ele te conhece, Deus ele sonda a sua vida. Às vezes você está aqui, às vezes você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, e você tem olhado e tem pensado em parar e desistir. Peça a Deus sabedoria nesta noite, para que você venha sim prosseguir, não olhando para as dificuldades, mas olhando para aquele que te chamou para uma grande obra. Hoje é o ciclo de oração, culto do ciclo de oração. Irmãos, aqui tem mulheres com experiência. Quem é eu para me sentar aqui com o irmão? Eu tinha muito que aprender. Porque tem irmãos aqui que venceram lutas e dificuldades. Foi no joelho, foi na oração, foi muitas vezes calando. Você quer ganhar alguém da sua família que não serve a Deus? Dobre o seu joelho, ore por ele, não critica. Nós temos que aprender, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele não é Deus de confusão. Ele não traz confusão na nossa mente. Ele é um Deus que traz sim a verdade sobre a nossa vida, para que possamos estar sempre perante ao Senhor.
Depois desse acidente, Deus, irmão, Ele me moldou de um jeito que não tem como nem eu te explicar, mas é uma alegria tão grande de servir a Deus e falar do amor dele, irmãos. Deus não nos chamou para ser covarde, Deus nos chamou para anunciar a palavra dele. Irmãos, se é ter sabedoria, sabedoria é dom de Deus. Sabedoria, aqui em Jó, irmãos, eu estava lendo também, aqui em Jó, aleluia, glória a Deus. Em Jó vem falando que o homem tem as ciências das coisas da terra. Jó 28. O homem tem as ciências das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. É coisa linda, irmãos. A sabedoria é dom de Deus. E Deus quer derramar esse dom sobre a nossa vida nessa noite. Amém? Eu não sei como é que você entrou por essas portas. Muitas vezes você tem pedido Deus força, tem pedido Deus graça, mas Deus também quer te dar sabedoria para que você venha suportar os dias maus. Porque é com sabedoria, irmãos, que nós iremos vencer os dias maus. Porque a palavra do Senhor vai nos dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas para que nós possamos ter bom ânimo. É preciso ter bom ânimo, irmão, em meio à luta, em meio à dificuldade. Deus não vai deixar nos passar por nenhuma dificuldade para que nós venhamos morrer, mas sim para que o nome dele venha ser glorificado. Deserto, irmão, é o lugar que Deus ele quer falar comigo e com você. Muitas vezes eu entendi errado, eu falei, meu Deus, eu estou no deserto e agora o inimigo vai vencer essa batalha. Não, é no deserto que Deus quer falar comigo e com você, e é no deserto que Deus quer nos ensinar a ser totalmente dependente dele. Aleluia, porque não tem coisa mais linda de um servo do Senhor ser totalmente dependente do Senhor, irmãos. Não é do homem de Deus. Aleluias. É quando você abrir a sua boca e Deus poder falar por você. É quando as pessoas levantar contra a sua vida e Deus justificar você. Aleluia. Não tem coisa mais linda, irmãos. Então é preciso nós temer, é preciso nós ter sabedoria. Que nessa noite nós venhamos sair daqui cheios de sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para agir, sabedoria para tomar qualquer tipo de decisões. Porque muitas vezes, irmão, as lutas e dificuldades que muitas vezes nós passamos por ela é por falta de sabedoria. Às vezes Deus falou para você, você está ali falando e não era a hora de você falar. Às vezes não era a hora de você tomar aquela decisão e você tomar aquela decisão precipitada e você veio pagar as consequências. E nós temos, irmãos, as consequências. Toda decisão que nós tomar, seja elas boas, seja elas más, vai vir consequência. Não tem como, irmãos. Não tem como nós plantar, como se diz, laranja e você colher limão. Então, se nós temos semeado a palavra de Deus, que nós temos semeado o amor de Deus no nosso coração e para o nosso próximo, você pode ter certeza, irmão, Deus ele tem a recompensa para os seus. Deus tem a recompensa para os seus. Glória a Deus, aleluias. E é tão interessante aqui em Provérbios capítulo 1, vem dizendo, né? Não deixes seduzir por um pecado. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Que nós não possamos ser como os loucos, irmão. Dispensar a sabedoria de Deus, rejeitar a sabedoria de Deus. Muitas vezes a gente convida alguém para vir na igreja. Vamos lá, vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje não, deixa para depois. E daqui a pouco o inimigo veio e serve aquela vida e não teve mais depois para ele. Por quê? Porque ele desprezou a palavra do Senhor. Muitas vezes o Senhor fala comigo e com você, vai lá, vai fazer uma visita na casa da minha serva. E muitas vezes a gente fala, não, Senhor, hoje não. E muitas vezes Deus escolhe aquela pessoa e você não foi lá, porque você desobedeceu ao Senhor. Então, irmão, o dia que eu e você deixar de temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, nós iremos sim sofrer. Mas aí será um sofrimento, irmão, sem o Espírito Santo. Porque melhor é obedecer ao Senhor do que sacrificar. A palavra do Senhor diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Glória a Deus, aleluia. Que possamos todo o tempo, irmão, buscar ao Senhor com sabedoria, porque o Senhor ele tem para nos dar. Aleluias. E você for ler, irmão, Provérbios, vem falando vários versículos, como nós ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa sábia diante de Deus. Às vezes
muito, glória a Deus, aleluia, com as instruções aqui também de Salomão, a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, essa igreja para ficar